Fala, excelência! Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos resolver questões aqui sobre a lei orgânica. E aqui eu já tenho dois apontamentos para você. Presta bastante atenção porque nessa aula aqui, nesse vídeo, nós vamos começar a resolver questões sobre as competências do prefeito. Aí eu ia falar presidente, é prefeito. E aí também eu tenho uma análise com você de dois artigos. Artigo 63 e artigo 76. Nós já resolvemos questões, inclusive, sobre esses dois artigos, mas eu senti necessidade de deixar mais claro ainda para que você não confunda, tá? De antemão, eu entendo que eles falam sobre a posse do prefeito, e eu entendo que esses dois artigos eles não vão ser cobrados na mesma questão. Se for cobrado os dois, vai ser querendo a alternativa errada, ou seja, os dois vão estar certos, ou o que vai variar vai ser a determinação. Mas enfim, eu vou te mostrar para que você não fique com dúvida nenhuma e caso isso apareça na sua prova, você ter condição total de acertar. Combinado? Então, bora lá. Presta atenção aqui e vamos junto. Os dois temas falam sobre a posse, ou seja, nós já sabemos disso, o prazo são de quê? 10 dias. Ok. Agora, o que muda é a abordagem. Então vamos lá. Olha aqui, no artigo 63, coloca assim, ó, salvo por força maior. Ou seja, se o prefeito ou vice não tomarem posse, tem que ser por algum motivo de força maior. Não há aqui a obrigatoriedade da Câmara aprovar. Já no artigo 76 já coloca dessa forma. Então vamos ver aqui. Tá vendo, ó? Aqui, vou ver disso, ó, 76, tem justo motivo aceito pela Câmara. Rodrigão, então, assim, eu preciso entender os dois? Precisa, mas é bem tranquilo, tá? Então, qual que é a estrutura, vamos dizer assim, ó, coloca assim, ó, a estrutura, certo? A posse precisa ocorrer em até 10 dias. Aí o que que acontece? Dentro do artigo 63, artigo 63, vai ser o quê? Salvo, você que já entendeu, já pode ir avançando, tá bom? Só apagar aqui para não ficar de você estudar. Ó, salvo motivo de... Aí eu vou colocar FM, que você entende. Isso é o artigo o quê? 63. Agora, o artigo 76, artigo 76, o que, que vai acontecer? Motivo, né? Sem motivo justo aceito pela Câmara. Aceito pela Câmara. Aí o que, que acontece aqui? Nos dois casos, se não tiver nem um motivo de força maior, nem um motivo for aceito pela Câmara, o que, que vai acontecer? Cargos vão ser declarados o quê? Vagos. Tanto o de prefeito quanto o de vice. Tá? Fica claro para você? Por isso que eu falo, ó, a estrutura é a mesma. Isso que eu estou marcando aqui, ó, é comum. O que vai alterar é a forma, é a formulação do artigo, tá? Então já ficou claro para a gente aí. Lembrando, qualquer dúvida pode mandar no suporte. Vamos para cima. Olha cá. Vamos resolver a questão então? Vamos lá. Questão número 9. Ó. Compete ao prefeito, dentre outras atribuições, conforme disposto na lei orgânica do município de Montes Claros, exceto. Então, ok. Qual que é a nossa legislação? Lei orgânica. Qual que é o assunto? Compete ao prefeito. Portanto, são as competências do prefeito. Aí, exceto. Ou seja, está buscando a resposta errada. Lembrando que o prefeito ocupa o poder executivo. E aí, isso aqui já é um macetinho bem tranquilo, tá? O poder executivo, as principais competências são no âmbito administrativo, tá? Ou seja, ele que vai administrar. Vou até colocar assim para não ficar mais
para não gerar nenhum tipo de dúvida. A competência precípua do executivo é administrar, tá bom? Atentos às competências de legislar, que eu vou trabalhar junto com você, mas são coisas assim muito pontuais, viu? Então, vamos lá. Olha aqui. Letra A. Compete ao prefeito a iniciativa de leis na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica? Sim, tá? A iniciativa de leis, observe isso aqui, ó. Iniciativa das leis é o prefeito poder propor leis, ou seja, ele que vai iniciar o processo legislativo encaminhando à Câmara a solicitação, tá? Em alguns casos ele não vai poder. Eu não vou entrar com você em aspectos do processo legislativo, do nome dessas leis, nem nada, porque quando nós estivermos trabalhando isso, tá, eu vou deixar mais para o final, nós vamos ficar atentos às espécies normativas, enfim, viu? Mas como é um concurso onde é o executivo que está chamando, eu estou gravando esse vídeo aqui antes, né, do edital sair, então eu entendo que essa matéria do Poder Legislativo nesse momento tem pouca relevância, tá? Se estiver dentro do edital, óbvio que vai ser atualizado dentro do curso, combinado? Então basta saber nesse momento que o prefeito, né, ele tem competência de iniciar processo legislativo, viu? Ok. Letra B. Representar o município em juízo e fora dele. Ou seja, pode, sim, tem essa função, chefe de Estado, chefe de governo. Letra C. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos para sua fiel execução? Sim. Sancionar e promulgar e publicar é fazer uma lei entrar em vigor, tá? Principalmente quando você sanciona e você promulga, você concorda com a lei. Quando existe a publicação, aí a lei ela, né, passa a surtir efeitos porque a população, todas as pessoas ficam sabendo da existência da norma e, portanto, ela entra em vigência, tá bom? Então, nesse cenário aqui, ó, um detalhe importante, tá? Rapidamente, ó. O prefeito ele não vai promulgar lei orgânica, nem emenda à lei orgânica. Quem faz isso é a Câmara, tá? Lembrando que a lei orgânica é a constituição do município. Portanto, a função precípua, quem faz lei, né, ainda mais a constituição do município, é a Câmara, viu? Então, por isso é uma competência dela. Já fica atento e atenta nessa parte aí, tá? Bora lá. E quando fala de expedir regulamento, ou seja, como é que essa lei ela vai ser executada, tá? Então, tem essas três atribuições aqui, mais o regulamento. Vamos lá. Vetar ou não os projetos de lei aprovados pela Câmara. Como só vai sobrar essa daqui, então o nosso gabarito é o quê? Letra D. Agora, prestem atenção aqui. Onde está o erro? Né? Ou não. O prefeito ele pode vetar total ou parcialmente projetos de lei. Tá? Vou te explicar isso agora. O seguinte, ó, não existe veto. Veto é quando o prefeito ele discorda. Então, a Câmara envia um projeto de lei para ele. Aí, se ele gostar do texto todo, ele vai, né, promulgar o texto todo. Se ele discordar, ele vai vetar. Aí ele pode vetar tanto a lei como um todo, ou ele vai vetar artigos da lei. O que ele não pode vetar é palavras, tá? Por exemplo, tem lá um artigo 12 falando que é vedado, ou seja, é proibido, ele vai e veta o proibido. Ou seja, o texto da lei inverte o sentido, né? E aí não é o efeito pretendido. Portanto, veto, o prefeito pode vetar? Pode, só que ele vai vetar total ou parcialmente. Beleza? Então, ok. Por isso, o erro é da letra D. Vamos lá aqui, ó. 10. Sobre as competências atribuídas ao prefeito previstas na lei orgânica do município de Montes Claros, analise os itens a seguir. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui de vermelho, isto, ó.
Nossa legislação é qual? Lei orgânica. Qual é o assunto? Competências atribuídas ao prefeito. Tudo bem. Está pedindo para analisar. Lembra que a gente não vai analisar. A gente vem aqui no comando primeiro, está buscando só os itens corretos. Poderia ter alguma questão que buscar só os itens falsos, então, assim, é bom ir no comando direto para depois voltar e analisar, tá bom? Então, compete ao prefeito decretar, nos termos de lei, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social? Compete. Ou seja, ó, o D de decretar vai ser o D de desapropriação. Ou seja, desapropriação quando você tira a posse, tá? Então, um exemplo. Vai estar querendo ser aberta uma rua ali, mas tem uma casa. Então, por uma questão de interesse social, utilidade pública, o prefeito vai lá, desapropria, paga, né? E aí aquele imóvel ali é desapropriado, por exemplo, tá bom? Então, o prefeito pode? Pode. Por necessidade, utilidade pública e interesse social, tá bom? Esses três aqui. Vamos lá. O prefeito ele também pode expedir decretos, portarias, emendas à lei orgânica e outros atos administrativos. Está errado, viu? O erro está aqui em emendas à lei orgânica. Ó, Rodrigão, mas você não acabou de falar que o prefeito ele pode iniciar um processo sobre lei orgânica? Ou seja, quando eu falo iniciar um processo, eu estou me referindo a iniciar a escrita da lei. Ele olha lá que está faltando alguma coisa e manda para a Câmara. É isso que eu chamo de iniciar, é isso que é o rito, tá bom? Só que nesse caso aqui falou expedir emenda à lei orgânica, ou seja, como se ele fizesse a escrita e já estivesse em vigor. Então, não, viu? Inclusive, obviamente, isso aqui nem está na lei orgânica, né? E aí é só pegadinha mesmo. Combinado? Então, ok aqui. Então, ele pode expedir decretos, portarias, isso aqui são todas espécies normativas, tá bom? E atos administrativos, pode determinar, um exemplo, né? Vai ser o código de ética. Então, é o prefeito estabelecendo um decreto lá, e ali ele estabelece quais são as normas que devem ser seguidas no âmbito do executivo, né? Porque é bom frisar, o prefeito ele vai fazer normas para o poder executivo. Ele não vai fazer normas que valem no município todo, tá? O município todo que eu falo assim, por exemplo, o prefeito pode fazer algum decreto que vale para a Câmara? Não. Inclusive, né, para quem já está estudando a lei orgânica, vai observar que é engraçado que o prefeito ele vai ter que seguir bastante determinação da Câmara, tá? Então, atentos a essa parte aí, viu? O prefeito ele faz normas para o poder dele, no caso, para o poder executivo. Então, ok. 3. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. Certo, ele vai contratar, né? Então, nesse caso aqui, ó, como é uma questão de ordem administrativa, compete a ele, viu? Está correto. Então, vamos lá. 4. Prover e extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Isso aqui, preste atenção nessa parte, destaque isso, porque isso aqui é uma pegadinha muito forte. Prover é uma função do prefeito. Extinguir não. Extinguir, ou seja, acabar com o cargo, vai ser função da Câmara, viu? Então, atentos e atentos a essa parte aí. Então, formas de provimento, caso, só para explicar melhor para você, é quando o prefeito ele vai nomear alguém, quando ele vai, sei lá, contratar alguém. Então, são formas de quê? De prover, de ocupar cargo público. Forma de ocupar o quê? E não, tá? Vou até anotar isso para você. Vamos para cima. Então, olha aqui o erro. Vou trocar de cor para não ficar enjoativo. Então, deixa eu colocar de roxo. Ó. Extinguir, não. Extinguir é função da Câmara. E só lembrando, prover, deixa eu pegar de verde agora, prover é ocupar. Aí, ocupar sim, tá? Ocupar ou entrar, tá bom? Então, atento e atenta aí. Então, item 4 para a gente. Tá certo ou tá errado? Errado. Ok. Enviar à Câmara projetos de lei relativos ao orçamento anual e plano plurianual do município e dos órgãos da administração indireta. Então, presta atenção aqui, ó.
Projetos de lei relativos ao orçamento anual, ou seja, o que ele quer gastar, ao plano plurianual do município, são as normas ali que se prevê sejam aplicadas, e também dos órgãos da administração indireta. Um exemplo que eu já dei para você foi nossa amiga Previmoc, né? Embora não seja da administração direta, não é o prefeito que organiza, que gerencia isso, por isso foi criado para descentralizar um pouco, mas faz parte da administração pública, aí também tem que enviar para a Câmara. Por que que envia? Porque esse sistema aí de fiscalização, tá? Poder Legislativo fiscaliza o Executivo e vice-versa. Combinado? Então, ok. Então, enviar para a Câmara projeto de lei relativos. Aqui especificou, né, mas o prefeito pode também ter outros tipos de lei que ele pode enviar, tá bom? Vamos lá. 6. Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Isso aqui está correto e eu vou te explicar porque tem uma pegadinha aqui sobre sessão legislativa. Abertura da sessão legislativa e abertura da legislatura. Tá? Rapidamente, legislatura é o período de 4 anos. Então, se falar abertura da legislatura, vai ser o período aqui de 4 anos de mandato. Sessão legislativa é a cada ano. Então, a cada janeiro inicia-se uma sessão legislativa. Tá bom? Mas eu quero trabalhar isso aqui escrevendo junto com você. Rapidamente aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui de roxo. Legislatura equivale a quanto tempo mesmo? 4 anos. Votou errado, vai ter que aturar lá. Então olha para você ver. Legislatura. Então olha aqui, a própria palavra já diz, vai ter que aturar a pessoa durante 4 anos. E aí, nós temos aqui, deixa eu só mudar a cor do marca-texto. Tá vendo aqui, ó, a abertura da sessão legislativa. Então vamos supor aqui que o seguinte, ó, aqui 4 anos. Então vem, vamos lá, pegar aqui de caneta, ó, 2024, 2020, 2026 e aqui no finalzinho, né, 2027. Aqui em janeiro, vou colocar assim, ó. Aqui vale como se fosse um esqueminha mesmo, tá? Então, olha, aqui em janeiro de 24, janeiro de 25, por aí vai. Em janeiro de 24, nós vamos ter o quê? Aqui a abertura da legislatura. Então, aqui, ó, início da legislatura. Por que eu estou comentando com você aqui, ó? A lei orgânica determinou que a abertura da legislatura, não. Se fosse a abertura da legislatura, o presidente tinha, eu de novo, né? O prefeito tinha que apresentar a cada 4 anos o que? As contas, tá? Então, olha aqui, prestar dentro de 60 dias as contas. Então, se fosse início da legislatura, era uma vez a cada 4 anos. Só que não, viu? Então, por exemplo, em janeiro de 2025, aí sim, nós vamos ter o quê? De 2025 até 2027, só a título de exemplo, vai ser o quê? Vai ser a abertura da sessão legislativa. Aí sim, a cada início de ano, ele vai apresentar as contas do ano anterior. Tá vendo? E quanto tempo ele vai ter para isso? Até 60 dias. Tá vendo? Então, dentro de 60 dias. Bom? Então, atentos e atentas a essa parte aí, porque esses termos aqui, ó, é o que vão cair na prova de vocês. Viu? Beleza, vamos lá então. Então, olha aqui, tá porque a resposta correta, então foi item 2, item 4 que está errado. Então vamos ver aqui, ó. Pegar aqui, caneta, verde, isso.
Aqui, ó. 3, 5 e 6. Gabarito, letra A. Tá bom? Bora lá, então. 11. Penúltima questão aqui. A respeito das competências atribuídas ao prefeito, previstas, né, perdão, onde não, a respeito das competências atribuídas ao prefeito, previstas na lei orgânica do município de Montes Claros, analise os itens a seguir. Então vamos lá de novo analisar, mas antes, aquilo que a gente já está acostumado, né? Legislação, assunto, ok. E aí está pedindo para analisar. Antes da gente analisar, vamos aqui o que? O comando está mandando marcar a resposta correta, viu? E aí, o que você está achando do nosso curso? Está gostando? Deixa aí nos comentários. Vamos fazer aqui desse curso realmente uma comunidade das pessoas que querem ser aprovadas e vão ser, tá? Então, vamos para cima aqui. Vamos voltar. Ó. Então, vai lá. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Ou seja, presta atenção aqui, ó. Aos órgãos competentes é um termo amplo, viu? Planos de aplicação e prestação de contas, eu só dar um exemplo, ó. O prefeito, ele vai enviar a prestação de contas dele para onde? Para a Câmara. Mas, dependendo do que for, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, pode exigir também. Por isso que tem essa determinação aqui. Isso é uma função que é administrativa, tá vendo? Então está correto. Então, ok. Fazer publicar os atos oficiais, ou seja, as normas, né, que ele prevê que sejam importantes para a administração pública municipal, correto também. Dizer que é bem tranquilo, né? Prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações pelas mesmas solicitadas, ou seja, a Câmara solicitou, aí ele tem quanto tempo para poder enviar? 15. Tá? Agora, ali na frente vai ter uma exceção, mas enfim, a regra é essa. Dentro de 15 dias. Esse dia refere-se ao quê? Até, né? É o prazo máximo. Dentro de 15 dias, as informações solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido, ou seja, né, pelo prefeito, e por prazo determinado em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados solicitados. Então, pode ser estendido por quantas vezes? Não trouxe. Então, é colocar o quê? Salvo prorrogação a seu pedido. Tá? Por que a seu pedido? Porque, de repente, né, aquela informação que foi solicitada precisa de um estudo maior. Viu? Mas também está correto. Então, bora lá. Prover os serviços e as obras da administração pública, né, ou seja, serviço e obras, ou seja, administrar mesmo a prefeitura, a questão administrativa, né, correto também. Vamos lá, então. Superintender. Superintender significa chefiar, tá bom? Coordenar. Chefiar. Ordenar, ok. A arrecadação de tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos critérios votados pela Câmara. Ou seja, ele vai ter que coordenar a captação de tributos, né? E também vai poder utilizar como determinado, né, pela Câmara, mas aí dentro daquilo que foi também votado, né, em relação às despesas. Então, por isso que ele vai enviar um plano anual, orçamentário, e ali, ok, foi aprovado, ele vai ter aqueles recursos para ele gastar no ano seguinte. E dessa maneira, depois ele vai e faz a prestação de contas, tá? Ok aqui para nós? Vamos lá. Ok, e inciso 6, item 6, perdão. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devam ser despendidas de uma só vez até o dia 20 de cada mês. Agora presta atenção, ó, quando se refere a dinheiro, né, olha aqui, os recursos correspondentes aqui às dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Isso aqui a gente não precisa dominar o que é cada um
desses tipos, basta saber que existem, tá? Então, assim, ele vai ter esse prazo para enviar o dinheiro, tá? Ter o recurso em caixa. Então, colocar à disposição da Câmara no prazo de 10 dias, a partir de sua requisição, né, as quantias que devam ser despendidas de uma só vez, ou seja, vai ter que depositar o dinheiro todo, tá? Despendidas de uma só vez até o dia 20, tá? Vou pegar aqui, ó, de cada mês. Então ele vai ter 10 dias depois que é requisitado, isso, requisitado. E aí o que? Até o dia 20. Vai ter como prazo máximo. Então, máximo esse vai ser esperado é o que? Até o dia 20, tá? De cada mês. É até bom colocar sobre isso, ó. Cada mês. Não é do mês seguinte, é naquele mesmo mês. Bom, então assim, essa organização, né, legislativa aqui, essa parte financeira que é solicitada e nós vamos aprendendo essa parte, viu? Detalhe aqui, essas competências, essas atribuições do prefeito, elas são um pouquinho mais delineadas, elas têm mais detalhes, viu? Mas é por isso que eu falo assim, principalmente nessa parte, você tem uma atenção muito maior, porque quando a sua concentração começa a diminuir, aí nós começamos a aprender menos, viu? Então presta bastante atenção, faz um esforço aí. Eu sei que às vezes não é uma coisa tão atrativa assim, né? A gente já está quase finalizando a aula também e a gente vai aprendendo parte por parte. Depois você vai poder colocar isso em prática em outras questões. Combinado? Então, bora lá. Ó, então está correto, viu? Então, certinho. Então, todos os itens estão. Então, gabarito para a gente vai dar o quê? Letra T, viu? Vamos lá. 12. A Lei Orgânica de Montes Claros, em seu artigo 71, impõe prazos ao prefeito no âmbito de suas atribuições. Sobre esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Essa questão aqui eu fiz de propósito mesmo para fazer um resumo com você sobre esses prazos. Então, é uma questãozinha que vai fazer a gente entender mais ainda sobre a lei orgânica, mas é um resumo também, viu? Então, bora lá. Não posso deixar de fugir, né, do que a gente já está acostumado. Então, ok. Aqui o assunto. Também é um assunto. Prazos ao prefeito. Ok. E aqui o comando. Muito bem. Bora lá então. Olha cá. Letra A. Ele tem que prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações solicitadas pela mesma, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção das respectivas fontes de dados pleiteados. E aí, certo ou errado? Certíssimo. Tá? O prazo é de 15 dias. Deixa eu só ver um negócio aqui para ver se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14. Ó, às vezes, o que que acontece? Eu fico pensando o seguinte: se vier uma questão que peça prazo, a chance de erro é muito grande. E aqui, eu às vezes fico tentando fazer, pegar a lógica de montar esses esquemas, esses prazos, enfim, é você pegar as palavras que vão aparecer e a partir delas você conseguir se localizar. Então, assim, eu vou te dar uma sugestão para que se fique difícil de você memorizar, aí você vai pegar da seguinte maneira, ó. Como assim? Falou pra gente informação, certo? Então deixa eu pegar aqui a borracha, ó. Você vai contar tudo que está na palavra informação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar um marca-texto para destacar mais ainda, ó. Tá? Então, aqui nós vamos contar tudo.
Como assim? Olha para você ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí cada perninha do M também. 6, 7, 8, 9, 10. O cedilha eu conto. 12, 13, 14 e 15. Então pronto. Aqui, ó, só com isso aqui serve para a gente de uma referência, tá? Então é uma forma de facilitar aí a sua memorização, viu? Ok. Vamos seguindo. Letra B. Encaminhar à Câmara Municipal até 60 dias após o encerramento da construção de toda a obra, relatório resumido de sua execução, acompanhado dos comprovantes das receitas e despesas. Isso daqui vai estar errado, viu? Porque não se trata de 60, e sim de 30. Então, acabou uma obra, vai ter que enviar o relatório resumido, acompanhado do que? Dos comprovantes de quê? Do que ganhou e do que gastou, tá? Ok. Em relação a essa parte, é isso que está determinado, viu? Vamos seguindo. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, encaminhando à Câmara Municipal no prazo de 15 dias após o encerramento do bimestre, acompanhado dos comprovantes de receita e despesa. Ok, tá certo também. Então é o seguinte, ó, aqui não é encaminhar, tá vendo? Olha aqui, deixa eu até ir destacando esses termos para você, porque aqui nós estamos falando de encaminhar à Câmara, tá? Agora, nesse aqui, ó, publicar. Publicar, ou seja, tornar público, ok? Publicar em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, ou seja, como que está sendo gasto. Está seguindo o que foi determinado anteriormente da execução orçamentária. Aí vamos lá. Encaminhando a Câmara, depois disso, né, encaminhar a Câmara Municipal no prazo de 15 dias, acompanhado, né, de todos os comprovantes. Então, é até bom destacar aquilo ali, ó. Relatório resumido. Ou seja, gastei tanto, fiz isso e isso. Ok. Isso é o que? O relatório resumido. Depois, vai enviar à Câmara que todos os comprovantes. Então vamos lá. Ó. Prazo de quantos dias? De 15 dias. Tá? Vai enviar para a Câmara todos os comprovantes. Para realmente, né, conseguir comprovar se houve ou não aquelas despesas ali. Tá? Então, ok. Vamos lá. E letra D. Prestar anualmente à Câmara, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Isso aqui nós já sabemos, né? Abertura da sessão legislativa dentro de 60 dias. Ficou claro para você? Então, dessa maneira, ó, cada questão aqui, a gente tem essa forma de fazer esse resumo sobre esses prazos. Combinado? Então, qualquer dúvida, deixa eu voltar aqui para mim. Qualquer dúvida que tenha ficado, só mandar, porque tem o maior carinho, né? E vontade de fazer com que você aprenda mesmo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, valeu!